Vamos falar sobre as dúvidas, principalmente nessa época do ano, de dores no ouvido, nariz e garganta? Estou recebendo aqui o doutor Jamal Azam. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, obrigado a vocês que estão em casa aí por assistir a gente. Muito bem. Doutor Jamal, nós falamos sobre as questões das dores, mas você estava me falando que tem 5 que são, assim, os principais que a gente poderia tratar nessa noite, não é, doutor? Pois é, quais serão as 5 principais causas de dor de garganta? Você que está em casa aí, hein? O que você acha? Vamos pensar? Primeiro, a amidalite. A amidalite é uma situação muito incomodativa. Por quê? Inflamam as 2 bolinhas que estão no fundo da garganta. Eu trouxe aqui para mostrar quais são as amígdalas. Olha aqui, ó, tem a língua aqui. Lá no fundo tem essas bolinhas. Elas se chamam amígdalas. Quando elas inflamam, aí dá dor, mal-estar, cansaço, febre. E isso pode, em alguns indivíduos, se repetir várias vezes. Ter aquilo que a gente chama de amidalite de repetição, amidalite crônica. Pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactéria, mas aí é melhor o médico avaliar o quadro individual. Ainda hoje se retira as amígdalas? Bastante, Fábio. Esse é um mito muito grande que não se tira as amígdalas. Sim, por quê? Porque as amígdalas, elas muitas vezes infeccionam tanto, como eu falei. Segundo lugar, as amígdalas também podem crescer muito e gerar, inclusive, ronco. Depois, as amígdalas podem ter infecções que saem delas, que chamam abscessos. E uma coisa ruim, Fábio, o pessoal odeia, quem tem, Deus me livre, é ruim, aquelas massinhas brancas, chama caseum. É uma massinha que sai da amígdala, tem mau hálito, é bem chato, mas se opera bastante, sim, quando tem indicação, claro. Muito bem. Aí tem a segunda. A segunda é a faringite, que é muito comum. Vamos ver onde é a faringe, que a gente viu a amígdala aqui, não é isso? Ó. Aqui no fundo, lá atrás, chama faringe. É atrás de tudo. Então, a faringe pode inflamar também por um quadro viral, por um quadro irritativo, por um quadro alérgico. Mas tem uma coisa que irrita a faringe que é terrível. Sabe o que é? O que é? Refluxo ácido do estômago. Olha só. As pessoas às vezes nem têm azia, mas sente uma bola na garganta, parece que tem um negócio parado, tenta engolir, não consegue, pigarro, tossezinha à noite seca, a voz de repente vai embora, de repente ela volta. Isso tudo pode ser sinal de uma faringite causada por refluxo. Cine, inclusive, está acompanhando o nosso programa ao vivo, está falando assim, olha, ela é de Caxias do Sul. Fábio, eu tenho refluxo. Me disseram que esse problema pode ser solucionado. Pode, doutor? O refluxo, ele pode ser muito bem tratado. Primeiro, a gente tem que entender por quê. Por que o ácido saiu daqui e chegou aqui? Porque o ácido é para ficar no estômago. Em primeiro lugar, entender por quê, fazer uma investigação, mudar hábitos alimentares, como, por exemplo, evitar jantar e dormir, evitar roupas muito apertadas, evitar alimentações muito ácidas, abacaxi, limão, pimenta, molho de tomate. Então, a gente tem que entender por quê, né? Procure que você vai conseguir tratar, claro que sim. Olha, são muitas questões que estão chegando aqui, mas vamos falar da terceira, vamos lá. Então, nós falamos da amidalite, falamos da faringite e agora a laringite. Laringite, que será que é a laringe, né? Vamos ver onde está a laringe aqui. Tá aqui na garganta, gente, lá no fundo. A laringe, ela é a região onde a gente tem as cordas vocais. Tá. Então, muitas pessoas acabam desenvolvendo laringite depois de uma gripe, por exemplo. Sabe aquela pessoa que tosse e não para de tossir? A gripe passou, mas a tosse fica, a voz fica ruim. Pode ser sinal de laringite. Agora, e a quarta? A quarta, antes disso, deixa eu só fazer uma observação aqui. A Ana Paula, lá de Recife, está acompanhando a gente ao vivo, ó.
Ela está dizendo assim, doutor Jamal, eu tenho uma tosse seca, a maioria das vezes após os resfriados. E também sem nada começa a tosse e dura meses. Pode ser esse caso que você está falando? Pode sim, e pode também ter uma sensibilidade do refluxo, porque o refluxo, ele dá laringite. Dá laringite também. Ele irrita a prega vocal. E muitas vezes a pessoa, depois da gripe, fica aí meses tossindo. Tem que examinar. Você, Ana Paula, vai resolver seu problema, com certeza. O Tiago está perguntando aqui, porque ele também estava com uma tosse ontem, eu até comentei com ele. A coceira na garganta também é um a caso... coceira também pode, mas em geral, coceira é um sinal de alergia. Alergia. Então, Olha pessoas que têm só. rinite, pessoas que têm sinusite, tem pessoas que têm coceira na garganta, e Fábio, tem uma coisa bem engraçada. Às vezes coça entre a garganta e o ouvido. Aí a pessoa fica fazendo uns barulhos em casa, tentando coçar. Isso é alérgico, isso acontece também. Vamos pro quarto? Quarto. Calma, daqui a pouquinho, segura aí, eu já bom. volto, vou dar um recadinho. Quando a gente acredita, doutor Jamal, a gente tem que falar de verdade, não é? De coração aberto, não é? Mas com certeza a credibilidade, ela vem da nossa sinceridade. Não é? E a gente, quando vê, a gente tem que falar que é bom mesmo, não é verdade? Com certeza, não há dúvida nenhuma. Vamos pro quarto? Quarto, E vamos aí? lembrar as três primeiras? Vamos lá. Amidalite, faringite, laringite e a estomatite. Estomatite. E aí? Ai. Quem tem filho pequeno que está em casa, que já teve estomatite. Estomatite é uma inflamação geralmente viral na boca inteira. Vamos ver aqui então. Lembra, aqui é a amígdala. Lembra disso que eu falei, as bolinhas? Lá atrás a faringe. Mas a estomatite, ela pega o céu da boca, as bochechas, a língua, e dá muita afta, aquelas feridas, pontos vermelhos, dói demais, criança para de comer, para de se alimentar, mamãe entra em desespero. Então a estomatite, ela geralmente é viral. Agora, nós temos um hábito, e agora eu vou dar bronca em vocês que fazem esse negócio errado. Vai visitar um bebê pequeno, o que faz com o bebê? Beijinho. Olha só, não pode. Não pode. Bebê pequeno, principalmente os pequenos têm estomatite. Gente, por favor, não pode. Você não pode ir lá ficar beijando o bebê. Então, muito cuidado, porque a estomatite, ela é transmissível também. Bastante. E verdade. Tem a quinta. Qual que é a quinta? A quinta, ela é um pouco triste. É triste? É triste, é um pouco triste, mas ela existe. Tá. A quinta causa são os tumores. Tá. Os tumores, eles se manifestam, em geral, devagarinho. Mas tem um alerta importante para você que está em casa. Preste atenção. Feridas na boca, que duram mais de uma semana. Dores de garganta intensas, com sangramento pela boca. Dentes que ficam mole, de repente, do nada. Feridas que não saram nos lábios. Voz rouca persistente o tempo todo. Esses são os principais sinais que às vezes se associam a um emagrecimento intenso. A pessoa fala, doutor, eu emagreci 20 quilos em 2 semanas. Aí você fala, o quê? Como assim? Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Os tumores existem, então não subestimem dor de garganta. Eu trouxe aqui as pessoas, eu vou tomar um chazinho, um xaropinho de guaco. Não, já vou direto para o antibiótico. Ou então eu falo, eu gosto de própolis. Cuidado, porque isso aqui é um tipo de automedicação que pode mascarar o problema da pessoa, ela vai acreditando e quando chega no médico, às vezes é muito pode tarde. ser perigoso, inclusive, tomar esse tipo de produto e depois falar assim, não é nada, né? Não é nada, né? É porque é natural, né? E eu repito sempre para você, veneno de cobra também é natural. Então não é porque é natural que você pode usar à vontade. Vamos a algumas perguntas, doutor? Opa! Olha só, boa noite, Fábio e doutor Jamal. Seu programa é muito bom, Fábio, muito obrigado. Eu sou o Juan Carlos, de Guarulhos, São Paulo. Eu tenho rinite, já fiz septoplastia, mas com esse tempo seco é horrível. O que fazer para amenizar a secura das narinas, doutor? A secura está muito grande. O que é importante lembrar sempre? Hidratação não é só tomar água.
Tomar água é fundamental, não há dúvida nenhuma, porque hidrata o corpo humano, faz com que as mucosas fiquem melhor. Mas também tem que pingar soro fisiológico todos os dias no nariz. De preferência de manhã e de noite, e pode ser durante o dia também. Tem várias formas de apresentação para que você pingue o soro fisiológico. Olá, Fábio, boa noite, doutor. Eu gosto muito do seu programa, Fábio, sempre com temas interessantes. Gostaria de saber, doutor Jamal, por que a minha garganta sempre inflama e logo me entope o nariz? Eu tenho a sensação que eu estou com gripe. Assim que eu uso pastilhas, eu sinto melhoras e logo o sintoma da gripe passa. E eu quero saber, como que eu sei se é gripe ou irritação na garganta? Pois é, nós acabamos de falar, né? Fica com a pastilhazinha e depois não acha a causa original. É como essas coisas que eu falei. Cuidado, gente. Quadros que se repetem com frequência ou que se prolongam durante muito tempo, mais de uma semana, 10 dias, precisam de investigação. Talvez você tenha uma rinite alérgica, talvez uma sinusite, e sabe o que a sinusite faz? Catarro lá no fundo da garganta. Aí a garganta vive irritada por causa do nariz. E aí, tem que procurar. Tem que procurar uma ajuda especializada. Né? Olha só, Elvis Vinícius de Diadema, São Paulo, pergunta quais são as diferenças de uma doença nos ouvidos, nariz e garganta com uma causa viral ou bacteriana. É muito difícil diferenciar no início dos quadros, quando é viral, quando é bacteriano. Mesmo o médico fica em dúvida, mas, em geral, os quadros virais são mais rápidos e um pouco mais amenos, à exceção de, por exemplo, a estomatite, como eu falei. Mas a diferenciação é muito difícil. Às vezes, as placas de fibrina, que a gente chama, placas de inflamação viral, são iguais pus. Às vezes a pessoa se engana, então não tem jeito, o médico tem que olhar, examinar, às vezes fazer um testezinho que a gente chama do estreptococo, para saber se tem uma bactéria ou não. Acabou o nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta só de lá de Goiás, de uma pessoa que está fazendo uma pergunta interessante aqui. Boa noite, eu sou a Dijane, de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Eu sou gestante e há alguns meses eu estou sentindo muito incômodo ao respirar. Parece que o meu nariz não consegue passar o ar por completo. Eu já tive um problema com a carne do nariz crescida. Pode ter crescido novamente? Adjane, isso provavelmente é aquilo que a gente chama de rinite gestacional. Na gestação, a pessoa, o corpo dela incha, então o nariz também incha. Use muito soro fisiológico o dia inteiro, 10 vezes por dia. Faça inalação com soro fisiológico, tome muita água, durma com um dorso um pouquinho mais alto que alivia um pouco a respiração. Doutor, obrigado pela sua presença. Sempre muito bom recebê-lo aqui no programa. Volte outras vezes. Para mim é uma honra, eu adoro aqui. Eu também gosto muito quando o senhor vem. Muito obrigado, bom. Querido. Obrigado por ter vindo.